A Vida Além da Sepultura, livro psicografado pelo Espírito Atanagildo, capítulo 105. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Atanagildo. Podeis nos dar uma ideia dessa afinidade com o ambiente a que vos referistes? Isso, claro, em relação ao capítulo anterior. Vamos em frente, então. Resposta. De vez em quando ainda se nota na atmosfera reinante nesses locais o odor enjoativo da vida primitiva e das práticas impuras de seus antigos habitantes. Os seus costumes repugnantes e os seus condicionamentos trazidos da antropofagia do mundo físico. Fortalecem a formação de certos panoramas que são desagradabilíssimos às almas de natureza mais elevada. Os espíritos nômades dos selvagens ficam impregnados dos seus estigmas inferiores e de elementos nocivos que imprimem no astral um cenário perfeitamente decalcado de sua de sua tosca vida terrena. Eles vivem desencarnados no além, mas na ignorância de se encontrarem no corpo carnal. Quer dizer, fora do corpo carnal. Estão no corpo astral. Porque ainda são incapazes de perceber que mudaram de plano vibratório. Você vê a ignorância das pessoas que não acreditam no mundo espiritual, quando passa para o mundo espiritual, elas ficam achando que ainda estão aqui encarnadas. Aí começa até um processo de loucura, porque eles tentam falar com os encarnados, quando não são recolhidos ainda por algum motivo para um hospital no mundo espiritual, uma casa de amparo, e para continuar, né, o processo evolutivo, eles ficam perambulando aqui, principalmente quando os espíritos são muito apegados às coisas materiais, né, a casa, o carro, a família, e por aí afora. Bom, visto que, ao desencarnarem, se encontram em um mundo selvagem, adrede, preparado pelas mentes dos outros companheiros que os precederam na viagem ao além, confundem os panoramas do astral com os cenários que deixaram em suas vidas terrenas. Nós já estudamos aqui, já vimos, em outros capítulos, que no mundo espiritual ele se apresenta para nós lá de acordo com a construção dos nossos pensamentos. Entendeu? É um assunto tão vasto, tão complexo, que precisa a gente acompanhar bem o estudo aí para entender. Claro, tudo isso é muito bem explicado em outros livros, como na codificação de Allan Kardec, né? Mas vamos lá. Como desconhecem o calendário do civilizado e são fracos de raciocínio, não têm noção do tempo e não sabem se desencarnaram ou quando isto aconteceu. E assim prosseguem alegremente em suas relações comuns, convictos de que ainda se encontram atuando na vastidão das florestas do mundo material, pela lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. Os selvagens são atraídos para as zonas inóspitas do astral, onde se ajustam perfeitamente e casam a rudez do seu corpo astral com a ação das energias inferiores do meio. Assim, por exemplo, as pessoas criminosas ou viciadas de todos os tipos, quando desencarnam, elas vão para aqueles ambientes ligados ao vício dele,
ao vício da droga, ao vício do álcool, ao vício do fumo, ao vício do sexo, todo tipo. Daí a lenda que os silvícolas terrenos transmitem de geração para geração de que seus mortos passam a viver nos campos de caça e as suas sepulturas devem ser guarnecidas com armas e utensílios de que hão de precisar na outra vida. A gente vê isso até lá, milênios atrás. Né? O povo egípcio fazia isso. E tantos outros povos, os incas, os povos mais antigos da Terra, sempre tinham essa ideia já de que a vida continua. Se eu sou caçador aqui, vou precisar de arma lá. Quando o fulano morrer, já põe umas armas lá para ele. É uma conotação com a vida material que, na verdade, se constrói no mundo espiritual pela mente. Muitos agrupamentos, colônias e cidades socorristas de desencarnados que foram edificadas em antigas zonas repletas de estigmas silvícolas já lograram se constituir em sublimes clareiras de luz, como a metrópole do Grande Coração, cujo padrão vibratório superior dissolveu a substância deprimente que ainda existia acumulada pela rudeza psíquica dos selvagens. Porque no mundo espiritual tem espíritos de graus mais elevados que vão até esses locais para ajudar essas criaturas a evoluírem. Entendeu? Eles aparecem lá como anjos mesmo, porque são, né? Já são anjos. Espíritos evoluídos se tornam anjos. Bom, vamos lá. Mas temos mais uma pergunta aqui no livro, nesse capítulo 111. Não conviria higienizar o astral de tal modo que todas essas colônias ou florestas silvícolas se transformassem em agrupamentos civilizados para melhor influírem nas almas primitivas e conduzi-las a um melhor entendimento espiritual? Então vamos à explicação, né, de Atanagildo. Resposta: não seria conveniente que se extinguissem no astral as florestas de caça dos silvícolas, porque elas ainda lhes servem de verdadeiro caldo de cultura psíquica e de ambiente adequado à expansão de suas consciências ainda imaturas. Mesmo na Terra, apesar do considerável progresso já conseguido pelas suas metrópoles, ainda existem agrupamentos selvagens. Hoje mesmo existe. Que não podem se situar na faixa vibratória do homem civilizado. A criatura começa simples e ignorante e ela vai evoluindo, né, à medida que o tempo passa, para chegar um dia a ser um anjo ou um arcanjo, por aí vai. Esses seres primitivos não devem ser violentados em sua linha psicológica, nem expulsos do cenário de formas familiares que lhes constituem um ponto de apoio bastante necessário para amadurecerem o seu entendimento rudimentar e os elevar até a ética convencionada pelos civilizados. Elas também são alvo de atenção dos preceptores mais altos, dos espíritos prepostos, né, que os anjos da guarda, os diretores das nossas vidas, que nós somos seres ainda muito ignorantes, né? Que lhes proporcionam recursos gradativos para melhor ajudá-los na compreensão da espiritualidade. Sempre lembrando aqui, espiritualidade, aliás. Sempre lembrando aqui que Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um sinal de grande magnanimidade de Deus. Deus não é um ditador. Ele cria a criatura livre e ignorante, simples, ignorante, mas
a ideia é elevar-se até nós. Aí tem muita gente que diz assim, mas Deus não existe. Então, meu filho, por que você existe? Explique, por que você existe? Se você existe, existe uma causa criadora. E essa causa a gente chama de Deus, podemos chamar de tantos nomes, né? Jeová, sei lá, tantos nomes, né? Cada religião chama de um nome. Deus tem muitos outros, mas ele é um só. Bom, esses agrupamentos, colônias e metrópoles astrais, que se situam no interior da aura que circunda o globo terráqueo, tanto servem para controlar as reencarnações e desencarnações dos espíritos, como ainda atendem à multiplicidade de novas consciências que ascensionam continuamente para a razão mais alta. Então, ficamos aqui, esse é o capítulo 105 do livro A Vida Além da Sepultura, do espírito Atanagil, né, que foi psicografado pelo médium Hercílio Mais. Isso já tem aproximadamente 70 anos.